Minuras de hoje recebe um dos principais nomes do direito da arte no país, Marcílio Franca. Ele é autor de mais de uma dezena de livros jurídicos que se relacionam com patrimônio cultural, direito internacional e direito da arte. Franca atua em entidades internacionais e é árbitro no Tribunal de Arbitragem da Arte na Holanda e na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Atualmente é procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba e professor da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Ao longo do programa, nós vamos apresentar as obras de Marcílio Franca, que abordam a importância da proteção dos bens culturais, as coleções no direito brasileiro e comparado, a relevância política, econômica, social, cultural do direito da arte. Doutor Marcílio, muito obrigada pela participação. O senhor que veio de João Pessoa, na Paraíba, para participar conosco aqui em Brasília. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. É um prazer participar. Bom, a gente vai começar com a obra mais recente, que acaba de ser lançada, foi lançada em dezembro de 2023. Eu me refiro a Coleções de Arte no Direito Brasileiro e Comparado. É uma obra inédita, a gente não tinha até então um livro dessa magnitude com esse conteúdo aqui no Brasil. Conta pra gente como é que foi esse processo de criação da obra. Rafaela, o projeto ele vem sendo gestado há muito tempo. Ele nasce há cerca de 5, 6 anos atrás, especificamente com a ligação de um colega que trabalha ainda na consultoria jurídica do Itamaraty, para que eu, de maneira muito informal e amistosa, respondesse a uma questão qualquer sobre a aquisição de uma coleção, de uma galeria de arte, como presente oficial, presente de Estado, chefe de Estado a outro e tal. Pois bem, e a partir daquela, digamos, centelha inicial, eu comecei a imaginar que uma série de outras questões jurídicas relativas às coleções, sobre a proteção, a tributação, o amparo, o tráfico ilícito, enfim, os cuidados poderiam ser abordados num livro. E o meu querido coautor, que foi ex-aluno e hoje é um caro colega, o Gustavo Tanus, já há muito tempo me acompanhava nessas questões, desde a sua graduação em Direito e até agora no mestrado, tratando desses temas do direito da arte. Então, o livro é resultado de um longo projeto de pesquisa que aproximava a minha atuação como professor e como membro do Ministério Público. O livro nasce daí. O senhor responde essa e outras questões no livro. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é uma coleção de arte para o direito e de que proteção ela dispõe. A coleção de arte ela é formada basicamente por dois tipos de elementos. Um elemento material, que pode ser obras de arte, esculturas, uma coleção de selos, uma coleção de fósseis. Uma coleção tem esse elemento material, mas tem o mais importante, que é o elemento imaterial, que é aquele elo, aquela ligação, aquele liame que aproxima o quadro A da escultura B, que algumas vezes não foram feitos num espaço próximo, num tempo próximo, e só é a cabeça do colecionador que enxerga aquele liame, aquela conexão. Então, esses dois elementos se aproximam para dar essa noção de coleção. Agora, apesar disso, e apesar de as coleções serem um tema tão frequente no mundo da cultura, na nossa sociedade, cada vez mais há mais museus, há mais colecionadores, há mais gente interessada em colecionar arte, por incrível que pareça, ainda são poucas as definições técnicas de coleção. O direito internacional ainda não tem uma definição uniforme sobre coleção, embora haja diversos tratados internacionais que tratem dessa temática, e muitos direitos nacionais internos, domésticos, também não têm uma definição do que é uma coleção. É o caso do direito brasileiro. O direito brasileiro fala muitas vezes em coleção, fala em outras instituições semelhantes a uma coleção, mas não define precisamente o que é uma coleção. E justamente pela lacuna dessa definição técnica, abrangente, é que às vezes a coleção ela não é protegida de modo suficiente. Vou dar um caso concreto. No panorama italiano, no panorama francês, onde há uma definição mais precisa, mais técnica do que seja uma coleção, é crime, inclusive, você desfazer uma coleção. Alguém que durante muito tempo se dedicou seu tempo de maneira apaixonada a reunir objetos que estavam dispersos no tempo e no espaço,
concebeu uma obra intelectual que é praticamente uma manifestação da própria biografia de uma pessoa. Uma coleção de um Assis Chateaubriand, de uma Peg Guggenheim, os grandes colecionadores do nosso tempo, tem a sua personalidade refletida numa coleção. Então, por que não manter essa coleção íntegra, intacta, protegida no seu todo? É aquele velho paradoxo matemático que o todo ele é muito maior do que a soma individual das partes. Hoje aqui no Brasil uma coleção pode ser desfeita, não é crime? Infelizmente sim, pode ser desfeita. E aí alguém que passou anos e anos se dedicando àquela coleção, concebendo aqueles liames intelectuais entre um quadro e uma escultura, parará, em razão de uma temática, em razão... aquilo pode ser desfeito. É uma pena, mas é verdade. Qual o prejuízo para a história do país, para uma nação, enfim, para a gente conhecer, né? O prejuízo maior do ponto de vista mais imediato é a dispersão. Uma vez que essa coleção ela sai desse conjunto coerente de objetos, podem ir para um lugar onde as pessoas não vão ter acesso, ou se vão ter acesso apenas parcial àquela coleção. E aquele diálogo entre uma peça e outra vai deixar de existir. Se a gente for ver, por exemplo, o próprio conceito de coleção, a etimologia da palavra vai revelar coisas interessantes. Colecionar pode vir, por exemplo, de ler em conjunto, colegere, coligere. É uma coisa que se compreende no todo. Uma coleção, ela faz sentido justamente porque permite que um quadro de um pintor famoso do século XVI tenha algo a dizer a uma obra contemporânea. O colecionador tem esse papel também quase de um curador, né? Ele viu algo que as outras pessoas não viram. Por isso que ele teve a preocupação de reunir. E quando eu falo em coleção, normalmente a gente associa esse termo coleção à coleção de arte. Mas não, pode ser uma coleção de chaveiros, uma coleção de isqueiros, uma coleção de camisas de futebol. Coleção é coleção. Bom, o país tem se tornado, o Brasil, um país fonte, um país receptor muito importante nos últimos anos, né? Mas falando em segurança jurídica, o direito vem acompanhando essa tendência? Rafaela, essa questão é muito interessante. Primeiro, de fato, você tem toda a razão quando diz que o Brasil, nos últimos anos, alcançou esse papel de fonte de receptor. Nós passamos a consumir muito mais arte nos últimos anos. Nós somos um país fonte. Nossos colecionadores, os colecionadores brasileiros, já são mencionados nas grandes publicações internacionais como colecionadores, como consumidores grandes de obras de arte, importantes no plano internacional. E os artistas brasileiros, cada vez mais, eles são disputados, fotógrafos, pintores, escultores, nos grandes leilões internacionais. A pandemia também trouxe um boom no mercado de arte. As pessoas estavam em casa, trancadas, e passaram a participar de leilões online. Passada a pandemia, as pessoas foram mais aos museus, as pessoas viram que como foi ruim aquele tempo de pandemia, como a cultura é tão importante, foi tão importante naquele período. A pandemia teve esse papel de induzir as pessoas, de fomentar ainda mais o desejo de cultura. Isso tudo trouxe um aquecimento ao setor cultural. É muito positivo, mas a regulação não acompanha. Não acompanha e acontece um fenômeno interessante aqui. Não é que haja poucas normas jurídicas sobre o mercado de arte ou sobre o patrimônio cultural. Curiosamente, há um novelo de normas culturais. Muitos tratados internacionais, normas constitucionais, leis, decretos que tratam desse tema, cultura e arte. Todavia, como são normas muito esparsas, dispersas, essas normas são de difícil interpretação, de difícil localização. Você não sabe até que ponto uma norma contradiz a outra, sobretudo para um colecionador leigo. Então, a quantidade de normas jurídicas é grande, mas não quer dizer que haja um paralelo, uma proporcionalidade em relação à segurança jurídica. Países, por exemplo, como a França ou a Itália, têm um código do patrimônio cultural, em que há referências a uma coleção, que tipo de proteção a essa coleção deve ter, etc, etc. O Brasil, por exemplo, aliás, a América Latina em geral, não tem essa consolidação, não há um código do patrimônio cultural. E isso dificulta muito o trabalho. Então, são normas que, apesar de abundantes, não trazem a necessária segurança jurídica.
Quais são os principais gargalos na avaliação e o que os seus estudos indicam nesse sentido? Olha, há muitos gargalos para quem lida com coleções e obras de arte em geral. O primeiro desses gargalos, eu diria que é a falta de conhecimento, normalmente do colecionador, sobretudo do colecionador inicial, do que se apaixona pela arte. Aliás, quando eu falo em paixão pela obra de arte, a paixão ela pode ser o sentido de amor, de arrebatamento, mas a paixão tem um lado negativo, a paixão de Cristo, do sofrimento. Então, quem se apaixona por uma obra de arte, às vezes fica tão embevecido que quer ir comprar e esquece, por exemplo, dos riscos que a aquisição de uma obra de arte tem. Por exemplo, lavagem de dinheiro, falsificação, má procedência. São esses riscos que o direito tem que, de alguma maneira, evitar ou mitigar, ou pelo menos dar alguma saída. Como segurar essas obras? Isso é uma preocupação tanto para instituições públicas como para colecionadores privados. Quais são os riscos que envolvem essa coleção? Como eu disse, lavagem, má procedência, falsificação, todos esses são riscos. Acho que esse é o principal problema a ser enfrentado pelo direito. Como mitigar esses riscos? O senhor é um colecionador? Não sou um colecionador, eu tenho meia dúzia de coisas interessantes que sobretudo, não pelo valor, mas porque me apetecem, me dão gosto pessoal. Então eu guardo em casa. São quadros? São quadros, são algumas esculturas, são algumas coisas assim que para mim tem um valor mais sentimental do que qualquer outra coisa. E aí o senhor uniu as duas paixões, né? Tive essa sorte, não é verdade? Tive essa sorte de juntar as duas coisas. Eu lido com essas questões profissionalmente, tanto na academia, na Universidade Federal da Paraíba, como no Ministério Público de Contas, na Paraíba, onde eu coordeno já há alguns anos uma força-tarefa de proteção ao patrimônio cultural, né? Na academia, há muitos anos, na universidade, eu venho orientando doutorandos, mestrandos, alunos de graduação a aproximar esses dois campos, o direito e a arte, e no Ministério Público coloco isso em prática, zelando, cuidando da proteção do patrimônio cultural nas cidades do meu estado, no estado da Paraíba. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atuação do senhor na Força Tarefa, agora como procurador-geral. Para fechar o bloco, eu quero falar da obra que está na capa do Coleções de Arte no Direito Brasileiro e Comparado. Como é que foi a escolha? A escolha de uma capa é sempre tormentosa, Rafaela, é sempre complicada. E essa especialmente. Mas o que, digamos, nos guiou, a mim e a Gustavo, para optar por essa imagem, foi o seguinte: David Ternier, esse pintor holandês, flamengo, ele é um dos maiores expoentes do que se chama de pintura de coleções. A certa altura na história da arte, uma série de pintores ali do que hoje seria a Holanda e a Bélgica, eles começam a pintar coleções. Eles não se contentam em pintar apenas uma paisagem, uma senhora, uma cena qualquer de julgamento. Não, eles pintam uma coleção, é quase como uma metalinguagem, uma pintura que fala de outras pinturas. É o caso dessa aí, mas não é um caso isolado. Essa pintura da capa é apenas uma que nos, digamos, chamou a atenção, um gosto pessoal. Mas há outros pintores da mesma altura e dessa mesma localização geográfica que têm como grande tema de sua pintura as coleções de outras pessoas. Perfeito, eu vou pedir licença da nossa conversa agora, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta a conversar. Com prazer. Fique com a gente, o programa Iluminuras volta em instantes. O Iluminuras está de volta e hoje o meu convidado é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, professor da UFPB, escritor Marcílio Franca. Vamos voltar à nossa conversa aqui, doutor Marcílio. No primeiro bloco a gente falou muito da obra que foi lançada em dezembro de 2023, Coleções de Arte no Direito Brasileiro e Comparado. Mas como eu disse lá no início, o senhor é autor de mais de uma dezena de livros jurídicos. Eu quero falar agora no início do bloco desse A Cegueira da Justiça. Esse foi lançado em 2011. O senhor traz um diálogo iconográfico entre arte e direito. Conta pra gente o que o leitor pode esperar. Esse é um livro que me deu muitas alegrias também, sobretudo porque ele foi escolhido pelo
Prêmio Jabuti, um dos 10 melhores livros daquele ano, 2011. Foi um livro que inaugurou essa temática no Brasil de tratar da imagem da justiça. É um livro que tenta responder a seguinte questão: por que ao longo da história a justiça tem sido representada ora com venda, ora sem venda, ora de olhos abertos, ora de olhos fechados? Já que a gente está aqui no Supremo, me deixe mencionar que um dos alvos da minha pesquisa é exatamente a justiça de Alfredo Chesquiat, que está aqui na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. E tem também a balança, né? Outro símbolo muito... Normalmente, a imagem da justiça está associada à venda, à espada, à balança. E há até culturas que ligam também, por exemplo, mãos, joelho, algumas imagens ao longo da história da iconografia jurídica que tem essas passagens curiosas e interessantes, que eu falo aí nesse livro de 2011, que no fundo é um livro não de direito da arte, mas ao contrário de arte do direito. Aquela imensa área das artes em geral que tem temas jurídicos. Pode ser uma escultura da justiça, o retrato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pode ser um filme sobre um julgamento, uma obra literária de Shakespeare sobre o Mercador de Veneza, por exemplo, enfim. Tudo isso estaria compreendido nesse grande guarda-chuva chamado a arte do direito. Esses elementos, né, a balança, a espada, a estátua cega, eles foram construídos ao longo da história, né? Quando que a gente começa? Eles se perdem ao longo da noite da história. Se você vai olhar para trás, você vai encontrar diversas passagens, diversas referências, por exemplo, a construção de uma estátua, de uma imagem da deusa da justiça. Isso se perde no tempo da história. Por que cega? Hã? Por que cega? Por que cega? Porque cega é interessante que nesse vasto período histórico, essa coisa da cegueira da justiça, ela tem uma ambiguidade. A princípio, a justiça ela era retratada com venda ou de olhos fechados como, digamos, algo negativo, uma característica a ser evitada da justiça. Durante muito tempo, a justiça deveria ter os olhos abertos para poder avaliar a prova, distinguir o inocente do culpado, enfim. Há uma mudança nesse perfil justamente mais ou menos a partir do protestantismo, da reforma protestante, aí pelo século XVI, 1500, final de 1400, quando se começa a conceber a justiça de olhos fechados ou de olhos vendados como aquela necessária para não fazer distinção entre poderosos e humildes, ricos e pobres, etc. Que é um pouco a nossa concepção. O que eu digo nesse livro, que é até curioso, porque o nosso mundo hoje é um mundo muito visual. É o mundo da TV Justiça, é o mundo das telas digitais, é o mundo em que os tribunais decidem cada vez mais com base em provas visuais. É a câmera de segurança, é o scanner para balística, etc. Mas a imagem forte da justiça vendada permaneceu. Há aí uma curiosidade nisso. Bom, vamos agora para 2015, quando o senhor lança o Direito da Arte, que inaugura, né? O senhor tem, as suas obras têm essa peculiaridade, o senhor inaugura esse termo. A partir do seu livro, Direito da Arte, a gente passa a se referir a essa ciência como Direito da Arte. O que o senhor apresenta? Esse livro que eu faço com alguns colegas, ele trata em cerca de 30 capítulos de diversos aspectos jurídicos da proteção da obra de arte, do mercado de arte, da proteção do artista, desde questões como a liberdade de expressão artística, a tributação da obra de arte, a importação e exportação de obra de arte, o direito administrativo dos museus e tal. Está tudo isso nesse livro que, de fato, me dá muita alegria, muito orgulho de dizer isso. É um livro que inaugura essa seara que traz isso para o Brasil, o direito da arte. Eu tinha tratado no livro anterior da arte e do direito e agora o direito da arte. Bom, o senhor chefia também a força-tarefa do Patrimônio Cultural do Ministério de Contas da Paraíba, onde hoje o senhor é procurador-geral. Quais são as principais demandas e como vem sendo a atuação de vocês ao longo dos anos? Rafaela, nos últimos anos, os tribunais de contas em geral e o Ministério Público que atua junto a esses tribunais de contas, eles têm tido um papel reforçado na proteção do patrimônio cultural. O patrimônio cultural é patrimônio público e, em sendo patrimônio público, merece a atenção dos tribunais de contas. Então, há uma série de questões, desde
a proteção dos museus, enfim, o seguro das obras de arte dos museus, a questão do pessoal que trabalha nos museus, as contratações, os concursos, a aquisição de novas obras. Uma universidade pública que quer comprar um quadro para o museu da universidade, um tribunal que quer adquirir um quadro de um pintor que trate ali de uma cena do tribunal, ou uma deusa da justiça, como ele procede? Bom, isso tudo passa pela atribuição, pela competência do Ministério Público de Contas e dos tribunais de contas também. Há uma competência aqui, digamos, preventiva. O Ministério Público tem cada vez mais investido nisso, então, digamos, sensibilizando as pessoas sobre a necessidade de preservação do patrimônio, quase uma competência didática, digamos assim. Há uma competência também punitiva, também o dano uma vez concretizado, materializado, o Ministério Público de Contas atua nisso, representações, denúncias e tal. Então, há uma série de atribuições. Um prefeito que deixa de cuidar de um prédio histórico na sua cidade, um museu que mantém a sua coleção de maneira inadequada, tudo isso tem sido tratado e abordado pelos tribunais de contas. Não só no Brasil, Rafaela. No Brasil e fora. Tribunais de contas como Espanha, Portugal, o Tribunal de Contas da União Europeia, cada vez mais, o Tribunal de Contas da França, cada vez mais se preocupam com esses temas do patrimônio cultural. Um exemplo concreto disso, há uns anos atrás, a Catedral de Notre-Dame incendiou, um incêndio que causou pânico, né, na comunidade internacional, e o Tribunal de Contas francês, desde então, para e passo, acompanha a restauração, como é que tem sido feito, quanto tem sido gasto, se a restauração tem sido eficiente, enfim, essas questões todas. Voltando à atuação do MP, o senhor citou ali que ações criminosas também estão no radar de vocês. Hoje já é uma realidade no Brasil, criminosos, eles acabam buscando em coleções de arte uma forma de financiar terrorismo, infelizmente, uma série de outras ações. Infelizmente, sim. Isso é cada vez mais frequente. Talvez até hoje isso venha a público de maneira mais veloz, seja mais transparente. Mas já de alguns anos, essas condutas, infelizmente, vêm sendo constatadas, verificadas. Às vezes a gente pensa que o roubo de uma grande obra de arte, isso não acontece no Brasil. Sim, acontece e, infelizmente, com alguma frequência. Há uns anos atrás, eu me lembro, por exemplo, do roubo do Museu Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, que foi cinematográfico, em suma. Há uma série de questões também, por exemplo, envolvendo lavagem de dinheiro com obras de arte, escândalos financeiros, falências fraudulentas que se valeram de obras de arte para tentar, enfim, esquemas econômicos que não ilícitos que se repetem com alguma frequência. Mas o mais importante talvez seja sublinhar o seguinte: quem compra uma obra de arte? É preciso se fazer essa distinção. Cara ou barata? Obviamente, nem sempre está preocupado com esse tipo de coisa. E cometer um ilícito, lavar dinheiro, remeter para o exterior uma obra que não pode ser remetida para o exterior. Não. Às vezes as pessoas querem só fazer, obviamente, coisas lícitas, legítimas, legais. Está comprando, não sabe nem de onde vem a procedência, aí que mora o perigo. Isso é uma questão essencial no mundo do mercado da arte, e eu falo disso no meu livro, é a questão da provenance, da origem da obra de arte. Em suma, uma obra de arte, do momento em que ela sai do ateliê do pintor até chegar no prego, na sua parede, todo esse percurso deve ser conhecido. Quanto mais informações se souber sobre isso, mais seguro estará o comprador e o vendedor para inadvertidamente até não se meter num esquema de lavagem de dinheiro, de falsos, etc. O senhor integra, árbitro internacional, integrante também de uma série de organismos e tribunais internacionais que se debruçam a esse tema, o direito da arte. Isso. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra, mantém um sistema de solução de controvérsias, de arbitragem, especificamente para questões de patrimônio cultural, de direito da arte. E eu integro esse painel de árbitros. Uma outra coisa que eu integro é a Corte de Arbitragem para a Arte, a CAFA, que é um tribunal internacional com sede em Roterdã, na Holanda, também especificamente dedicado a essas questões do patrimônio cultural, das artes. Bom, caminhando para o fim, eu quero citar outras obras também que o senhor trouxe aqui para compartilhar conosco. Esse aqui, sobre direito internacional,
foi lançado no Brasil e no exterior, doutor Marcílio? Esse livro é resultado do meu pós-doutorado no Instituto Europeu, em Florença, há uns anos. O Direito do Mercosul. Ele é de 2008 e é um livro que, naquela altura, eu publiquei junto com outros colegas, porque havia uma clara lacuna no exterior sobre o que era o Mercosul, quais as fontes do direito do Mercosul, etc. Então, ele é resultado desse meu período de pós-doutorado em Florença, onde eu cheguei para fazer esse livro e, dado o panorama, a atmosfera artística de Florença, eu saí com esse livro e A Cegueira da Justiça. Olha aí, abriu caminho para todas as demais, exatamente. Né? Estamos aqui na Biblioteca Vitor Nunes de Leal, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Também não posso deixar de citar Epitácio Pessoa. Fala pra gente sobre esse livro, doutor. Epitácio Pessoa é uma alegria para mim poder falar desse livro justamente na casa que foi um dia de Epitácio Pessoa. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, num programa, aliás, que teria tudo a ver com Epitácio. Daria um programa só sobre ele. Porque, por exemplo, Epitácio, ao longo de toda a sua carreira jurídica, Epitácio, ministro do Supremo, presidente da República, ministro do Tribunal de Haia, Corte Internacional de Justiça, ele sempre escreveu literatura. Foi um poeta, escrevia versos e tal. E nas suas obras completas, há diversas passagens em que são publicadas esses livros. Esse livro aqui, especificamente, eu falo de um projeto de Código de Direito Internacional Público que Epitácio Pessoa fez a convite de Rio Branco em 1911. Que bacana, história pura com prefácio da ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. Exatamente, que me deu muita alegria de escrever esse prefácio. Bom, no final do ano passado, o senhor recebeu uma visita ilustre lá no Ministério Público de Contas da Paraíba. A gente tem um trechinho, vamos acompanhar agora que visita foi essa. Fiz muitos amigos, aprendi muito, compartilhei muitas alegrias, muito conhecimento. E hoje eu passei o dia com eles, foi lindo. Centro Cultural Ariano Suassuna. Doutor Marcílio. Tchau, doutor Marcílio! A sua casa representando a nossa... Eu vou trocar o nome da Noé, vou botar o meu. Essa é a sua sala. É minha sala, Meu computador é? Seu computador é esse? Ai, Jesus. Aí nós vamos fazer uma das nossas ex-estagiárias. Esse é o diploma que você merece. Que é de arte, de música. Eu vou chorar. Conta pra gente, Juliette, que participou do reality show, que hoje arrebata milhões de seguidores nas redes sociais, muito querida, é advogada, foi sua estagiária e representa, né, leva para o eixo Rio-São Paulo, para o Brasil inteiro, essa cultura tão potente da Paraíba, essa cultura nordestina. Fala pra gente a importância de personagens como a Juliette e tantos outros artistas que são juristas também, né, doutor Marcílio? Artistas juristas, de fato. Eu tive a alegria de tê-la como estagiária, uma estagiária brilhante que já demonstrava desde aquele estágio essa sua vocação para aglutinar, para mostrar, para levar um pouco da arte para o direito e um pouco do direito para a arte que ela já tinha dentro de si e trazia para o seu período de estágio. E me dá a chance, recebê-la me dá a chance também de falar dessa aproximação entre juristas e artistas, que estão na música. Você tem uma série de cantores, de compositores que têm um pé numa faculdade de Direito, estão nas artes visuais, no cinema, enfim, você tem vários. Ariano Suassuna, que é paraibano, por exemplo, é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Alceu Valença é bacharel em Direito, músico também, destacado, passou inclusive pela Universidade de Harvard, né? Di Cavalcanti, agora para sair da música e para ir para artes visuais, pintor, foi aluno da Faculdade de Direito de São Paulo. Enfim, é impossível dizer com certeza o que é que eles levaram do direito para as artes ou o que é que eles trouxeram das artes para o direito. Mas sem dúvida nenhuma há um diálogo aqui eloquente entre essas duas coisas. Bom, muito obrigada pela sua participação, doutor Marcílio Franca, que veio da Paraíba, João Pessoa, para conversar com a gente aqui no programa, um dos maiores nomes do direito da arte no país. Parabéns pelo seu trabalho, muito grata mais uma vez. Muito obrigado, foi um grande prazer. Prazer foi todo nosso, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá.